Eu estou feliz para compartilhar uma palavra com vocês hoje. Eu tenho certeza que essa palavra, não por mim, mas porque ela é de Deus, e está muito alinhado com tudo que a gente cantou até agora, ela vai nos mover para um lugar novo nessa noite. Quantos creem nisso? Nós começamos o dia hoje com o nosso café em família, tivemos um grupo bom aqui de manhã, e nós falamos hoje de manhã, aprofundamos, demos continuidade no tema Casa de Milagres. Deus tem se referido a nós através de pessoas diferentes dessa maneira, de sermos uma casa de milagres. E hoje pela manhã nós conversamos um pouco sobre situações no Café em Família que obstruem o mover de Deus na nossa vida. A gente falou, por exemplo, de feridas não tratadas, de falta de perdão, de não filtrar as influências que a gente recebe pela palavra de Deus. Foi um café em família diferente, porque a gente acabou tocando em questões mais profundas da relação familiar. Depois, no culto das 10h30, e agora é 10h30, nós conversamos sobre exatamente o contrário disso, sobre uma casa que se move em milagres. E vimos aquela história dos amigos que descem um homem enfermo e paralítico de um telhado até Jesus. E vimos que algumas coisas acontecem naquela casa para que o milagre de Deus se manifestasse ali. A primeira coisa é que Jesus estava no centro da casa. Jesus era a referência absoluta naquela casa. Ele recebeu o lugar de honra. A segunda coisa é que havia um ambiente de fé naquela casa. E além de um ambiente de fé, uma mobilização de cooperação. Ninguém vive nada grande sozinho, irmãos. Ninguém faz nada grande sozinho. Às vezes você está carregando um fardo, achando que você já fez de tudo, já tentou de tudo, e não conseguiu vencer uma situação na sua vida, e eu vou te dizer que talvez não vai vencer se você continuar sozinho. E é difícil, às vezes, se colocar nesse lugar daquele homem que não podia andar, que não podia chegar até Jesus, que sozinho nunca chegaria até Jesus para receber o milagre. Ele é carregado por 4 amigos que correm um risco, que se mobilizam, que pegam uma cama, uma maca, descem ele. Você imagina a aflição daquele homem sendo carregado por 4 e descendo um telhado como aqui e atrapalhando Jesus. Você pode imaginar eles tirando as telhas e caindo poeira em cima de Jesus. Não sei se era telha, era mais provável que era uma palhoça, uma coisa assim, eles movendo aquele negócio e todo mundo olhando para cima. O Jesus está falando, vocês estão fazendo esse alvoroço, mas estava todo mundo mobilizado em ver aquele homem restaurado. E essa é a bênção da igreja. E por isso que nós nos reunimos em células, por isso que nós acreditamos na visão celular, porque a gente se ajuda mutuamente e cresce e recebe os milagres de Deus, porque sozinho, irmãos, sozinhos, nós não conseguimos enfrentar os desafios nessa vida. Por isso que Jesus diz que nós somos corpo de Cristo. Amém? A gente, hoje, ser cristão e declarar o corpo é uma contracultura. Porque a cultura que nós vivemos é de individualismo, é de isolamento, é de autossuficiência. E por isso que, às vezes, essa mensagem, esse confronto, para se integrar e para sair da nossa ostra, do nosso casulo, da nossa bolha, é um desafio. Porque a sociedade manda a gente ficar sozinho e nos taxa de bem-sucedidos ou mal-sucedidos, a depender dos nossos resultados, dizendo que a gente tem que dar conta de tudo sozinho, e não é verdade. Nós temos um Deus que é trino por essência, é Pai, Filho e Espírito Santo. Só que você não vai experimentar o milagre de Deus na sua vida se você não tiver coragem de assumir a sua vulnerabilidade, se colocar como um vaso. O pastor Hélio pregou aqui na semana passada, e foi a lição das células nessa semana, né? Como um vaso na mão do oleiro. Se você não for maleável, moldável, um vaso enrijecido precisa ser quebrado. E eu espero que você não deseje ser quebrado.
Seja maleável, deixa Deus te moldar, deixa Deus derramar água sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, e se torne acessível ao mover de Deus. E hoje eu quero te encorajar nesse mês de junho, quero te encorajar a crer que o milagre de Deus se estabelece na nossa vida na medida que nós somos dirigidos pelas suas promessas. Quantos têm promessas sobre a sua vida aqui? Você tem promessa sobre a sua vida? Então diga para o teu irmão assim: tem promessa de Deus sobre a sua vida. Fala para ele. Tem promessa de Deus sobre a sua vida, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. E nós vamos conversar sobre as promessas declaradas, manifestas sobre o povo de Deus. Então, se você puder, abra a sua Bíblia, nós vamos falar sobre 3 ou 4 textos brevemente. Eu prometo ser breve. Muito obrigado, meu amor. Que coisa linda receber essa água das suas mãos, né? Você pode louvar a Deus pela vida da minha esposa, é uma bênção, graças a Deus. É uma promessa de Deus na minha vida. Quem recebeu a sua promessa? Que Deus, varões de mão erguida. Vão lá, gente, vigia aí. Os varões de mão erguida, recebi minha promessa. Melhor do que eu mereço. Não é? É verdade. Muito obrigado, Paulo. Ao Pai e ao Pai, né? Glória a Deus. Abre comigo, livro de Gênesis. E se nós vamos falar de promessa, eu não tenho como não começar daquele que foi reconhecido como pai da fé, não é? Que é Abraão. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1 mesmo. Gênesis 12, a partir do verso 1, diz assim: o Senhor disse a Abrão, eu estou lendo na Nova Almeida: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Vamos dizer comigo? Seja uma bênção. A primeira coisa que a gente vai pensar e refletir a respeito da promessa de Deus para o seu povo, e que deve nos nutrir nessa noite, é a ideia de que nós precisamos voltar os nossos olhos e pensar que, na medida que nós recebemos Jesus, de alguma maneira, nós estamos conectados com toda a história do povo de Deus. Então, se você crê em Jesus, você é também filho de Abraão. Você também é herdeiro das promessas. Você entende assim como eu? Sim ou não? Então, se eu admito isso, que eu sou parte do povo de Deus, e como parte do povo de Deus, eu me conecto, e isso é fantástico no reino de Deus, porque eu não estou falando só das promessas, e de novo, a mentalidade individualista faz a gente pensar que eu preciso descobrir quais são as promessas de Deus para mim. Só que, na verdade, todas as promessas de Deus ao seu povo são também minhas. Eu posso me apropriar delas, porque eu sou herdeiro dessas promessas. Eu sou herdeiro das promessas de Deus ao seu povo. Então, quando eu olho para a história de Abraão, eu estou olhando para a palavra de Deus sobre a minha vida. E a primeira coisa que Deus diz a Abraão é: eu farei de você uma grande nação, te multiplicarei grandemente, farei de você uma pessoa relevante, abençoarei todos os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, seja você uma bênção. É verdade que Abraão teve que sair da sua terra, é verdade que Abraão teve que sair da sua zona de conforto, é verdade que Abraão teve que deixar para trás uma cultura politeísta e crer em um só Deus vivo e verdadeiro, mas a partir do momento que ele faz isso, ele se coloca debaixo da palavra desse Deus vivo. E a palavra de Deus é: eu vou te abençoar, e vou te multiplicar, e abençoar todas as tuas gerações.
Seja você uma bênção. Sabe o que o Senhor trouxe ao meu coração enquanto eu lia essa palavra? Primeiro, que a bênção que estava sobre Abraão está sobre a sua casa. Deus vai multiplicar a provisão e a bênção dele sobre a sua casa. Quando Deus diz para Abraão, eu farei de ti uma grande nação, está dizendo que haverá um tecido de fé que conecta as muitas gerações, desde Abraão até milhares e milhares de gerações que vêm depois dele. Foi essa semana que eu estava numa reunião de líderes e eu olhei para alguns dos líderes que estavam ali comigo e eu lembrei que eles já eram a segunda geração de discípulos, porque eles tinham sido levantados por discípulos que o Senhor nos deu no passado e eles estavam ali agora numa posição firme, não é? A minha esposa é filha, neta de pastor, porque há um chamado sobre a casa e sobre a família que vem passando de geração em geração. Nós estamos aqui, a nossa igreja tem 6 meses, mas nós não temos 6 meses de história. Nós estamos conectados a toda a história do povo de Deus. Nós somos descendentes de Abraão espiritualmente, porque Jesus o é. Eu preciso então crer que a bênção de Deus vai se multiplicar através da minha vida, não porque eu mereço, não porque eu sou digno, não porque eu tenho merecimentos, mas porque eu estou conectado à família da promessa. Você entende o que eu estou dizendo? Faz sentido para você? Ou seja, eu preciso me colocar debaixo dessa... É como se fosse assim, ó. Está vendo essa caixa de iluminação aqui, de luz aqui? Essa é a caixa da promessa sobre a nossa vida. Porque você recebeu Jesus, você está debaixo das promessas. Mas muita gente fica daqui, ó, olhando. Puxa vida, como eu queria estar debaixo da promessa, como eu queria viver esse estado de bênção, de saber que Deus é quem está comprometido em abençoar minha geração. Querido, é só você se colocar na sua posição. Coloque-se como filho da promessa. Coloque-se como herdeiro da promessa. E toma para si a palavra que Deus deu a Abraão e disse, seja você uma bênção. Quem é bênção aqui? Você é bênção? Você é bênção? Então não pode sair da mesma fonte água doce e água salgada. Não pode sair da mesma árvore frutos bons e frutos maus. Você precisa escolher se você é bênção ou se não é. Se você está conectado com a promessa ou não está. Se você está alinhado com uma geração que experimenta um milagre sobrenatural de Deus por mera e exclusiva intervenção de Deus, ou se você ainda vai tentar construir as coisas pelo seu esforço. Irmãos, Abraão não era perfeito. Abraão não tinha toda a estrutura, a Bíblia deixa isso muito claro. Mas ele acredita nesse processo. Ele sai da sua terra. Ele peregrina numa terra estranha, e a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Ele permaneceu firme, crendo que tinha sobre ele uma promessa, e que Deus que tinha feito a promessa faria cumprir. E a palavra é, seja você uma bênção. Tudo que nós precisamos para prosperar e viver o milagre de Deus já está sobre nós. Só que nós queremos ajudar, nós queremos interferir, nós achamos que se a gente fizer isso e aquilo outro, a coisa vai acontecer. E muitas vezes tudo que a gente precisa fazer é se colocar nesse lugar de Abraão, que não, reconhece que não é dono da própria história. Quando a gente vai trabalhar o desenvolvimento de pessoas, a gente diz para as pessoas assim, você é protagonista da sua própria história. Não é? E você consegue imaginar um coach falando isso. E naquele contexto está tudo bem. Naquele contexto está ok. Mas na nossa trajetória espiritual, não. O protagonista da nossa história é Jesus Cristo Senhor. É Deus que olhou para nós e viu que nós podemos viver uma história nova, que a nossa família pode viver uma história nova,
que Ele pode ressignificar a nossa história, porque nós fazemos parte daquilo que Deus quer fazer na terra. Deus diz para Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Você pode imaginar que a tua casa vai ser canal de bênção para muitas pessoas? Quantos acreditam que a sua casa pode ser canal de bênção? Que os seus filhos serão canal de bênção para muitas pessoas e para as muitas nações? Você crê nisso? Você crê que você pode ser um canal? Mas pastor, eu sou tão pequeno, eu sou tão miserável. Não importa quem você é, importa debaixo de que palavra você está. Porque se a palavra de Deus foi liberada sobre a sua vida, e Ele disse que na tua descendência, na descendência de Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra, e Jesus faz essa promessa se tornar verdade, eu me conecto com Jesus e eu participo desse propósito. Mas qual é o problema da nossa geração? A nossa geração não quer abençoar as nações. A gente quer todas as bênçãos para a gente. A gente tem uma bolsa, um balaio desse tamanho para estocar bênção, para guardar bênção. E quando, na verdade, a verdadeira bênção é ser canal da bênção. Sabe, é ser instrumento de bênção. É melhor dar, Jesus disse, é melhor dar do que receber. É melhor ser instrumento de Deus do que ser o dono da verdade, irmãos. Eu estou conseguindo me conectar com você? A gente está junto até aqui, sim ou não? Então, eu e você precisamos crer que a obra que Deus tem para fazer na nossa vida é grande. Você pode dizer isso para o teu irmão? A obra que Deus tem para fazer na tua vida é grande. Seja uma bênção. Amém? É grande, irmãos, é grande. Graças a Deus, é grande a obra que Deus tem para fazer na sua vida. Eu não senti muita firmeza nesse negócio, não. Você pode falar de uma maneira. Essa semana, viu, eu recebi a notícia do meu garoto, dizendo para os amigos, meu pai e minha mãe são pentecostais. Eu já até vi minha mãe rodar no poder, olha aí. Então, eu quero te dizer assim, cheio do poder de Deus, diga para o teu irmão assim, olha, a obra que Deus tem para fazer na tua vida é grande. Ô glória! É grande, irmãos, é extraordinária, é sobrenatural. Para de ficar querendo migalha enquanto Jesus te chamou para a mesa. Amém? Aplaude a Jesus mesmo e diga, eu creio, eu creio. Você já foi colocado para fora de uma determinada mesa? Você já sofreu algum tipo de discriminação? Eu já. E é doloroso. É muito ruim. É muito ruim você olhar para pessoas que são iguais a você e elas te tratarem com desdém. Quem nunca passou por discriminação não tem ideia o que é isso. É uma facada na alma. Né? Eu participei de uma comunidade, que eu não vou dar os detalhes, internacional, que não era estrangeira, que num determinado momento ficou claro que eu não podia ministrar os sacramentos, porque eu não comungava, eu não era da mesma nacionalidade, era como se eu fosse menos importante. E eu disse para aquela mesa que eu estava sentado, digo, olha, vocês convidaram um pastor para aqui, e eu sou pastor, e pastor prega e ministra os sacramentos. Depois eu levantei da mesa, fui ao banheiro e fui chorar, porque me agrediu profundamente aquele senso de porque eu não era da mesma nacionalidade, eu não podia ministrar os sacramentos. E esse mundo que nós vivemos é muito exclusivista. As pessoas incluem e excluem a partir da classe social, a partir das ideias. A gente vive uma sociedade dividida, que toda hora, se você pensa assim, o assado, formam-se trincheiras e pronto. E às vezes isso acontece dentro de casa. A gente está tão acostumado com a polarização, com a divisão, que bastou a gente pensar diferente, logo nós já estamos nos degladiando uns com os outros. Mas eu e você somos povo de Deus, há uma promessa sobre a nossa vida. Se você não está conseguindo se entender com os seus, dobra o joelho, põe a boca no pó, porque ainda há esperança, há uma palavra de Deus sobre o seu povo.
Se você já usou de todos os seus recursos, não está conseguindo, então fecha a boca. E se humilhe diante do Todo-Poderoso, porque em tempo oportuno Ele te exaltará e exaltará a palavra dEle sobre a sua vida. Porque às vezes a gente fala demais, a gente acredita demais na nossa performance, na nossa capacidade de fazer as coisas. E é com muito carinho que eu falo isso com você, porque eu já tive que passar por essa moenda de aprender que não é por força, nem por violência, nem por capacidade humana, mas é pela graça de Deus e pela sua grande misericórdia. Amém, queridos? Estamos juntos? Amém? A segunda coisa, o segundo texto que eu quero compartilhar está lá em Gênesis 26, que é sobre Isaac. E eu não vou ler o capítulo todo, mas eu queria caminhar um pouquinho com você em Gênesis 26. Gênesis 26, olha o que diz o verso 1. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar e encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Você pode ler comigo essa frase? Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e estarei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência eu darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. E se você continuar lendo, você vai ver que Deus vai repetir as promessas feitas a Abraão. Por conta de uma coisa muito simples, irmãos. As promessas feitas a Abraão não terminam em Abraão. Não tem a ver com Abraão. Tem a ver com um projeto de Deus, com um plano de Deus, com um propósito de Deus. Tem a ver com uma obra que Deus quer fazer, que vai muito além de mim e de você. Então, de novo, as promessas que te alcançam têm sim a ver contigo, mas vão muito além de você. De novo, essa coisa da gente individualizar tudo, customizar tudo, colocar nossa tarjeta, nossa etiqueta em tudo, é coisa de menos de 1000 anos para cá, sabe? É coisa da modernidade, é coisa do século XVIII para cá que cresceu o senso. Desde o início da igreja, o povo tinha um senso e uma sabedoria de que o agir de Deus era para o mundo inteiro, era para o seu povo inteiro. Deus não tem filhos preferidos. Aqueles que Ele escolheu para, através deles, alcançar todos. É a modernidade que fez isso com a nossa cabeça. A gente acha que tem tudo a ver com a gente, né? E eu tenho quase que um Deus particular, que eu modelo Ele de acordo com a minha vontade. Não é assim. Deus é Senhor e soberano sobre a terra e os céus. E a palavra dele dita a Eva lá no jardim: o filho da mulher vai pisar a cabeça da serpente. A promessa dele feita desde a criação alcança a minha e a sua vida, porque ele é Deus e ele vela pela sua palavra. Tem escassez na terra, mas Deus diz para Isaque assim: não desça ao Egito, meu filho. Não vai ao Egito. E Egito na Bíblia, está aqui o bispo Paulo, que é professor de Bíblia, pode me corrigir se eu estiver errado, não é? O Egito na Bíblia virou uma tipificação de uma força, um império que contesta o poder de Deus, que se opõe ao agir de Deus. Assim como Babilônia virou uma referência de distorção, de pecado,
Egito é uma força baseada nas estruturas humanas, nas capacidades humanas. E você vai ver, muitas vezes, Deus dizendo para Israel: não desça ao Egito, não vá ao Egito, não tente resolver as coisas da sua própria maneira, com as estruturas e os recursos que esse mundo oferece. Eu creio, queridos, e a gente vai falar isso sobre Isaac, Deus tem um lugar espaçoso para nós, Deus tem provisão para nós, a despeito da realidade que está à nossa volta. O tempo era de escassez, mas Deus diz para Isaac: não desça ao Egito, habita na terra, e eu vou te abençoar nela, eu vou te dizer o que fazer. Eu creio que há uma disponibilidade de Deus de dirigir o seu povo. Nós falamos um pouco sobre isso hoje de manhã, falamos na semana passada, quando Simeão é movido pelo Espírito ao templo. Uma das grandes bênçãos de Deus para o seu povo é o discernimento espiritual. É você não ser conduzido por impressões do seu coração, por impulsos emocionais, por aquilo que você acha certo, mas pelo discernimento do Espírito. E é interessante que Isaac vai habitar junto aos filisteus, e diz o texto, se você ler depois em casa, e a ideia para os líderes de célula, para facilitar a administração da lição dessa semana, é ler o texto inteiro, estudar, para você ter fluidez para compartilhar, é que Isaac prospera na terra. Ele prospera tanto, o texto de Gênesis 26 vai dizer que Isaac ficou tão rico, riquíssimo, que o rei chama ele e diz assim: Isaac, você já está se tornando maior do que a gente, vai embora, por favor, a gente te quer muito bem. Mas é como se crescesse, é como se o rei visse aquela potência que Isaac vai se tornando lá dele, uma ameaça para o seu reino. Porque de repente Isaac prospera tanto, tem tanta riqueza, tanto gado. E aí Isaac peregrina de novo, porque ele quer paz, ele não quer guerra. E aí ele vai cavar, porque um dos dilemas daquela época e da escassez é a falta d'água. Sem água você não cultiva a terra, sem água você não cuida do gado, sem água você não faz nada. E aí Isaac sai daquele lugar onde ele consegue prosperar e vai cavar os poços que o seu pai cavou. E quando Isaac acha água, e para mim Deus dá a Isaac o caminho das águas, eu poderia chamar Isaac do homem das águas, porque não importa aonde ele vai, Deus dá discernimento de onde tem água. Os sitiantes, as pessoas do entorno vão lá e entulham os poços de Isaac. E é bobagem quem diz para você que se você andar na presença de Deus, você não vai ter luta, que você não vai ter tribulação, não conhece a palavra de Deus. E Isaac não briga. Sabe o que Isaac faz? Ele dá o passo seguinte, cava de novo, até que Isaac cava um poço, e ninguém questiona, ninguém contesta, e ele diz: aqui é Reobote, afinal, o Senhor nos deu um lugar espaçoso. Sabe, a primeira promessa, irmãos, de Deus sobre a nossa vida, é que Deus quer fazer de você uma grande nação, Deus quer te abençoar e quer que você seja uma bênção. A segunda promessa é que Deus quer nos levar a um lugar espaçoso, a um lugar onde a gente vai prosperar, sem que tenha alguém entulhando os nossos poços. Mas até lá pode ser que você tenha que enfrentar situações como essa. Até lá pode ser que o seu caráter seja forjado pela tribulação, pela angústia. Mas posso te dizer uma coisa que eu tenho aprendido: aqueles que entulharam os poços de Isaac acabaram conduzindo ele para Reobote. Você entendeu o que eu vou dizer de novo? Aqueles que entulharam os poços de Isaac fizeram que ele levantasse acampamento e andasse mais um pouco. Quem entulhou o poço fez com que Isaac chegasse até Reobote. Então aquilo que na sua vida hoje parece adversidade, pode estar te empurrando para Reobote.
Fala para o teu irmão assim, ó, Reobote está logo ali. Fala para ele, olha, Reobote está ali na frente. Reobote está logo ali. Será que você pode dar um glória a Deus? Olha, Reobote está ali na frente. Celebra aqueles que entulham os seus passos, porque Deus te levará a Reobote. Amém ou não amém? Eu creio que Deus é o Senhor da terra. E Ele é poderoso para fazer até que aqueles que entulham poços trabalhem a nosso favor. Porque Deus tinha feito uma promessa a Isaac, que era antes a Abraão, e ninguém detém. Ninguém detém a obra que Deus está fazendo. Você pode falar comigo? Ninguém. Ninguém detém. Tem até um corinho, né? O pastor Hélio, na semana passada, puxou Desemboca o Vaso, né? E esse é antigo também, né? Lembra? Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã e o mundo inteiro pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Essa causa é do Senhor. Aleluia! Pode aplaudir Jesus, porque Ele é bom. Só que deixa eu te falar uma coisa. Não dá para falar, a gente ensina isso para as crianças com muito mais simplicidade. Não é? Sabe quando a sua criança caía, machucava, você dava um beijinho, dizia assim, deixa eu dar um beijinho que vai sarar. Vai ficar tudo bem, se abraça, se acorda. Porque ele não dá conta dessas coisas. Isso é coisa para gente grande. É gente grande que entende que Deus, na sua misericórdia e na sua graça, Ele nos abençoa através dos nossos limites, como Ele fez com Abraão. É gente grande, é gente adulta que já passou pela experiência do amadurecimento, que sabe que o lugar da impossibilidade é para Deus o lugar do milagre. E por isso, ao invés de ficar olhando, no caso de Abraão, para a sua esterilidade e para o que ele estava deixando para trás, ele estava olhando para a promessa que Deus tinha. Da mesma maneira, Isaac, ao invés de ser movido pelo poder do Egito, pela atração do Egito, pela sedução do Egito. Irmãos, a fome na terra, ir para o Egito significava assim, não passar aperto. Porque no Egito tinha tudo em abundância, você só tinha que se submeter ao faraó, só isso, pequeno detalhe. Você só tinha que fazer acordo com o faraó. E eu não quero saber de acordo com o faraó. Eu não quero saber de acordo com um tipo de governo que desconsidera o governo do meu Senhor. Eu não quero saber de acordo com uma provisão que não vem da mão de Deus. Por isso Deus diz a Isaac, não desça ao Egito, meu filho. Habita na terra. E em outras palavras, era como se eu dissesse assim, eu vou te dar o caminho das águas. Traduzindo isso em miúdos, às vezes, você não vai ver uma mudança drástica, momentânea, na realidade que você está vivendo. A terra que Isaac estava habitando, ainda era uma terra de escassez. Entendeu? Mas ele tinha água. Ele tinha água. Porque o Senhor das águas governava sobre ele. Ele cavava e achava água. E aí os caras iam lá, entulhavam. Ele andava mais um pouco. Porque eu sirvo o Senhor das águas. Ele fez os céus e a terra. E a escassez aparente não determina a minha vida nem o meu futuro, porque o meu Senhor governa sobre todas as coisas. Até que ele ache Reobote. Quem já está em Reobote aí? Já está em Reobote? Está querendo chegar lá? Olha, eu acho que nós chegamos em Reobote, minha gente. Eu creio que a nossa Reobote chegou. Pode ser que daqui a pouco a gente tenha que fazer outras peregrinações, mas o Senhor nos deu um lugar espaçoso
Petrópolis é Rehobote para nós, em nome de Jesus. Nós veremos uma fonte de águas vivas brotar nessa cidade, e daqui Deus vai fazer fluir muita prosperidade para todas as nações. Eu creio em nome de Jesus. Mas esse é um processo cíclico. A gente acha Rehobote, mas a gente não fica parado em Rehobote. Rehobote é um lugar de se fortalecer, Rehobote é um lugar de criar filhos, de gerar filhos, de se multiplicar. Mas daqui a pouco a gente está enviando esses filhos em missão de novo, e eles fazem todo o processo. Eles precisam aprender a depender de Deus, eles precisam aprender a andar pela fé, eles precisam aprender a conhecer a Deus, eles precisam aprender a entender que o Senhor é o Senhor das águas, até que eles achem Rehobote. E aí, de novo, começa tudo de novo, porque esse é o processo da vida. Quem é que já não viu um filho passar por um aperto, um ente querido passar por um aperto? Você diz, se eu pudesse, eu ia lá, abria a cabeça, pegava a minha experiência, né, e colocava. Eu me lembro de uma discussão à mesa, que o bispo Paulo virou e falou assim, você... Não foi para mim, não, mas eu não quero expor quem estava à mesa. Ele disse assim, viva mais, meu filho. Viva mais. Viva mais, que depois vai ficar tudo mais claro. E é isso. Porque quando a gente vive um pouco mais, as coisas vão ficando mais claras, porque a gente vai achando os segredos que Deus tem para nós. Amém ou não? Vamos caminhar para o final? Então, primeiro... creia que você tem uma palavra de bênção sobre a sua vida. Você pode me ajudar? Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você é uma bênção. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Olha a cara de bênção desse irmão aí, olha aí. Olha a cara de bênção. Jesus está na vida dele. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Tem uma promessa sobre a sua vida. Amém ou não amém? Tem uma promessa linda sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre esta igreja, sobre essa cidade. Tem mesmo, tem uma promessa extraordinária. O céu já se moveu a seu favor, porque você está conectado a uma multidão de fiéis que se conectaram com a promessa feita a Abraão. Não desça ao Egito. O Senhor é quem te conduzirá até Rehobote. Não troque a dependência de Deus pela provisão fácil, pela resposta fácil. Não troca, não. E por último, diga comigo assim, a palavra de Deus não voltará vazia. Você pode dizer de novo? A palavra de Deus não voltará vazia. Vamos juntos? A palavra de Deus não voltará vazia. E aí eu quero compartilhar um terceiro texto que me marca muito, que está no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 1, que o pastor Hélio mencionou aqui. Ele conta a experiência do chamado dele, no versículo 4. Ele diz, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, antes de formá-lo, no ventre materno eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei. E o constituí profeta às nações. Então eu disse, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor disse, não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá. E tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca, e o Senhor me disse, eis que eu ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e
e arruinar, e também para edificar e plantar. Lembra que eu falei que nós estamos conectados com toda a palavra revelada sobre o povo de Deus? É por isso que a Bíblia é sagrada por inteiro. Porque senão a gente pegava só os evangelhos e dizia assim, é só isso aqui. Mas não, a Bíblia é toda sagrada. A história do povo de Deus é prenúncio da nossa própria história. Nós não continuamos escrevendo a Bíblia sagrada, mas nós somos a Bíblia viva, atuante hoje na terra. A história do povo de Deus continua sendo escrita através de nós, da nossa própria vida. E aí, de novo, agora a gente tem uma experiência do profeta que pode ser aplicada a mim e a você. Porque o que Deus disse ao profeta não é privilégio do profeta. Há coisas que são específicas dele, sim. Mas há muito ali que tem a ver com todos nós. A primeira delas é a ideia de que antes que nós fôssemos formados, o Senhor já tinha nos conhecido e nos consagrado. Sabe, eu declaro sobre a vida dos meus filhos o tempo inteiro que eles foram consagrados desde o ventre para o Senhor. Eles até podem, quando forem adultos, decidir outra coisa, e eu creio em nome de Jesus que não farão, mas é minha incumbência lembrá-los que eles foram consagrados ao Senhor desde o ventre. E mesmo que você não tenha nascido e se gerado num lar cristão, há um propósito de Deus sobre a sua vida antes que você soubesse que Deus existisse. Assim como havia um propósito sobre Abraão, assim como havia um propósito sobre Isaac, sobre Jacó e sobre todo o povo de Deus. Você não é obra do acaso, meu irmão, minha irmã. Você não é obra apenas das suas escolhas. Você não é fruto do meio, você é fruto dos propósitos eternos de Deus. Sabe, eu tenho uma experiência que é fantástica e eu louvo muito a Deus por isso. Deus tem me dado uma experiência ao longo dos anos de, às vezes, olhar para as pessoas e enxergar no Espírito o propósito de Deus na vida daquelas pessoas. E, às vezes, a pessoa está se convertendo, está dando um passo, e Jesus me mostra como é. Eu não consigo ver tudo, não, eu só vejo a força, a explosão que está vindo daquela pessoa. E normalmente, quando isso acontece, eu chamo alguém e digo, cuida de fulano, porque essa pessoa tem um propósito extraordinário sobre a vida dela. Todo mundo tem, e talvez eu creio que isso tem a ver com pessoas que estão identificadas com o meu propósito, com o que Deus me deu para viver. Eu não sei o que é, mas eu sei que dá para ver. Dá para ver. Quando você se conecta no Espírito, dá para ver que você não é apenas, sabe, essa personalidade social que você desenvolveu. Há uma persona espiritual gerada nos céus. Você é fruto da obra do Espírito na terra. Deus, quando te plantou aqui, te plantou com um propósito. E isso não é frase de efeito, irmãos. Está aqui, Deus veio para Jeremias e disse, antes que eu te formasse. Mas o que a sociedade nos diz? Você é o que você conquista. Você é o que você tem. Você é o que você possui. E aí a gente acredita. A gente acredita. E vive buscando conquistar coisas na esperança de se tornar uma coisa maior a partir das suas conquistas. A segunda coisa que Deus diz para Jeremias, eu te constituí profeta às nações. Jeremias nem entendeu o seu chamado ainda, e Deus está dizendo para ele assim, o seu ministério de Jeremias é global. E de fato, quando a gente vai estudar a história de Jeremias, ele falou para várias nações, ele profetizou para várias nações. Oi? E continua falando, né, Bispo? É verdade. Jeremias está aqui falando para os brasileiros, né? Através da leitura. É verdade, olha que coisa extraordinária. Mas lembra que eu falei que Deus disse para Abraão que através da vida dele seriam benditas todas as nações da terra? Jeremias está conectado com a promessa feita a Abraão. Isaac também.
E você também. Você também. Lembra quando Jesus começou o ministério dele? O que foi que disseram a respeito dele? De Nazaré? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Não, que é isso? Nazaré? Se fosse de outro lugar, mas Nazaré? A Bíblia diz que Deus chamou as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Nós estamos preparando a nossa imersão que vai acontecer com essa turma que vai ser recebida no sábado, né, de 14 até as 17 horas. Eu estava preparando o roteiro, né, e a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre Deus ter escolhido os improváveis dessa terra para fazer coisas sobrenaturais com eles. Antes que você se formasse, eu te conheci para ser profeta às nações. E para terminar, irmãos, porque nós estamos conectados ao povo da promessa, Deus colocou sobre nós a sua palavra. Olha o que Deus diz a Jeremias: eu ponho na tua boca as minhas palavras. Pensa comigo, o que a palavra de Deus faz na história da revelação, na Bíblia? O mundo foi criado como, irmãos? Através da palavra. A Bíblia diz o que a respeito de Jesus? Jesus é a palavra, ele é o verbo de Deus, que estava lá antes de tudo e veio à existência. Nós somos levantados pela sua palavra. Mas Deus está dizendo para Jeremias: eu ponho as minhas palavras na sua boca. Sabe o que significa isso? Deus nos deu autoridade. Eu e você somos agora guardiões e arautos, proclamadores da palavra. Quando você abre a sua boca para declarar a palavra de Deus, coisas extraordinárias acontecem, não porque você está falando, mas porque você está declarando a palavra. Sabe, você precisa guardar essa convicção de que há autoridade sobre a sua cabeça, há autoridade sobre a sua vida, se a palavra fluir através da sua boca. Você consegue imaginar uma água podre de esgoto saindo por um filtro de água que devia sair água potável? Você consegue imaginar isso? Não. Tem até lugar para a água do esgoto, mas onde é? É através do vaso de desonra. No vaso de onde a gente tira água para beber, não pode ter sujeira. Não tem água misturada, é uma água reservada. Mesmo na roça, você pega a água limpa e coloca num lugar tampado, seguro, porque é água para beber. Você é ou não é povo da promessa? Se você é povo da promessa, a palavra de Deus na sua vida precisa ser palavra que gera vida. Se vai arruinar, não vai arruinar o povo de Deus, vai arruinar as obras do inferno. Se vai derrubar, não vai derrubar o povo de Deus, vai derrubar as obras de Satanás, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Vigia, querida, a porta dos teus lábios, porque há autoridade sobre a sua vida. O Senhor quer te fazer um proclamador de boas coisas. A Bíblia dizia assim: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Eu estou terminando. Deus quer nos fazer uma bênção. Deus é quem te conduzirá a Reobote. E a palavra dele na sua vida não voltará vazia. Mas eu não posso terminar de falar sobre a promessa de Deus sobre a nossa vida sem falar da promessa de Jesus.
que veio, morreu em nosso lugar, ressuscitou e prometeu que primeiro estaria conosco, mas queria voltar. Eu estava me lembrando, e eu já queria chamar a turma do louvor para estar aqui comigo. Vamos cantar Além do Céu Azul de novo? Não é? Não é do céu não, é do rio. Eu cismei que é céu, gente. Não é rio, céu, no final das contas, em algum lugar se encontra, né? Mas eu estava me lembrando do texto da ressurreição de Jesus, da ascensão de Jesus. Você lembra? Que Jesus ressuscita e vai subindo assunto aos céus. E ele sobe pelas nuvens e os discípulos estão olhando e um anjo aparece e diz assim: por que vocês estão olhando? Por que vocês estão olhando? Da mesma maneira que vocês o viram subir, ele também voltará. E aí as cartas do Apocalipse, o livro do Apocalipse, deixa muito claro isso para o apóstolo João. Que ainda que a gente não consiga ver, Jesus continua no governo. Eu gosto muito da expressão, eu li um livro há muitos anos atrás, simplesinho, da editora Ultimato, chamado assim, Suba no Elevador. E ele fazia referência desse texto de Apocalipse, que Jesus vira para o apóstolo João e diz assim: só para cá. Como quem diz assim: deixa eu te mostrar de outro ângulo. E no outro ângulo havia adoração na sala do trono. Ainda que João estava exilado, havia adoração na sala do trono. O Cordeiro continuava digno de honra, de glória, de louvor. E aquele que estava morto e ressuscitou, agora tinha e tem e sempre teve poder sobre todas as coisas. Ele era o único digno de abrir o livro da história, da eternidade, porque ele governa sobre todas as coisas. E nós somos o povo da promessa. Nós aguardamos a volta do nosso Senhor. A nossa vida não vai terminar com as nossas aflições. A nossa vida não vai terminar nos nossos limites. A nossa vida não vai terminar nas nossas dúvidas. A nossa vida vai continuar para toda a eternidade. Porque a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus não morrerá, mas passará da morte para a vida. Essa semana eu tive uma das experiências mais ricas da minha vida. E eu disse para o meu filho e para a Ângela, eu falei: se o Senhor me recolhesse hoje, eu iria realizado. Porque nessa semana eu tive o privilégio de ver o meu filho conscientemente declarando a sua dependência de Jesus, num lugar íntimo, onde ninguém estava vendo. E eu oro para que Deus fortaleça e confirme isso no coração dele. Mas no meu espírito havia uma testificação de que era real e profundo aquilo que estava acontecendo. E Deus sabe o quanto eu orei, o quanto eu oro para que essa verdade se estabeleça sobre a vida dos meus filhos e sobre a vida de cada um de nós. Mas não foi por mim, não é por mim, e vai depender muito de Deus e da constância dele na presença do Senhor. Porque ninguém detém a obra que o Senhor tem para fazer. Ninguém detém a obra que o Senhor tem para fazer. Mas eu e você precisamos decidir se nós somos povo da promessa ou se nós vivemos segundo as paixões desse mundo. Vamos ficar em pé? Talvez você me pergunte assim: mas pastor, é 8,80?
Não precisa ser 880. Desde que você tenha saído de 8 e esteja indo para 80. Desde que você já tenha deixado para trás uma perspectiva de uma vida na carne. Está tudo bem se esse processo acontece de maneira gradativa. Se essa revelação vai vindo aos poucos. O que não dá é para ficar olhando para trás. Porque nós não somos dos que retrocedem. Nós somos dos que avançam. E se você quer andar pela promessa, enquanto nós cantamos, queria que você saísse do seu lugar e viesse ao altar, se colocasse diante do Todo-Poderoso.